E aí, tudo bem? Vamos começar a nossa aulinha de resolução de questões do nosso processo administrativo, das nossas funções que compõem o processo, planejamento, organização, direção e controle. Estou com um dispositivo aqui nos dentes que está deixando minha voz um pouco chiada, mas a gente vai conseguir avançar, certo? Eu trouxe para você aqui uma amostra de questões selecionadas de maneira bem, sabe, bem bacana, porque eu trouxe um nível de dificuldade semelhante ao que você vai encontrar na sua prova. Nem super profundo, que não cai em prova, tive só nos mestrados ou coisa do tipo, nem superficial, para que você fique viajando na hora da prova. Trouxe no nível adequado, tá? Então, se você já estudou esse assunto antes, você vai se dar bem porque você vai revisar. Se você nunca estudou, você agora vai aprender com as questões, tá? Então, bora para a aula, mas antes, se inscreve no canal ou deixa o teu gostei, porque você me dá uma ajudada. Vamos lá. Entre as atividades do processo administrativo, inclui-se o planejamento, a organização, a direção e o controle nos níveis estratégico, tático e operacional. Olha que interessante, trouxe dois tópicos em um só, né? Primeiro falou das funções, planejamento, organização, direção e o controle, e depois falou, tudo isso a gente tem em três níveis. Tudo isso a gente tem no nível estratégico, tático e operacional. E sim, isso está certo, né? O CESP, o SEBRASP está certo, foi uma prova da EBSER e está bem certinho. Planejamento, função onde a gente define os objetivos da organização e desenha as estratégias para alcançar aqueles objetivos. Organização se relaciona com a estrutura dos recursos disponíveis para o que foi definido lá no planejamento, né? Se você pegar aqui a ideia do ciclo, é nessa ordem. Então, aqui eu comecei dizendo, meus objetivos são esses e essas são as estratégias. Aí aqui na organização eu vou dizer, bom, agora eu vou pegar esses recursos que eu tenho, sejam humanos, financeiros ou o que for, e vou estruturá-los para atender esse planejamento. Aí a gente chega na função direção, né? Ou seja, eu vou começar a executar, é a condução da execução através das pessoas. Então, tal pessoa faz isso, vou trabalhar motivação, vou trabalhar liderança. Direção se lembra de pessoas e da execução do que foi anteriormente planejado e organizado. E o controle vai coletar os dados, vai fazer as medições e vai ver se o que foi planejado, organizado e executado está saindo de acordo com o que tinha que ser feito e vai tomar as ações corretivas, tá? E sim, tudo isso existe nos três níveis, né? Aqui na esquerda a gente vai ter os três níveis estratégicos, níveis de planejamento, níveis operacionais, enfim, níveis da organização, desculpa. Em cima o nível estratégico, embaixo o nível tático e embaixo ainda o nível operacional. O nível estratégico ou o nível institucional, ele se relaciona com com a cúpula da organização. O nível tático é mais uma parte gerencial e o operacional é a execução, é quem está em cima da massa, quem está com a mão na massa. E toda essa galera aqui, sim, com certeza, eles trabalham as funções do processo administrativo, né? Cada um adequado ao seu nível, óbvio, e às suas atribuições. Então, questão corretinha e bem completa. Próxima questão. Na administração pública, planejar consiste em definir objetivos e estabelecer os meios adequados para alcançá-los. Perfeito, né? O planejamento, seja na administração pública ou na geral, é a função que define objetivos, estabelece o meio adequado para alcançar. O que é estabelecer o meio adequado para alcançar? É traçar a estratégia, tá? E quem faz isso é a função planejamento. Questão bem boa, bem certinha, tá? Para a gente trabalhar esse conceito bem aí. A função planejamento define onde a gente quer chegar e o que, é que deve ser feito, quando deve ser feito e qual a sequência e por aí vai. Questão perfeita do nosso CESP. Projetar o desempenho organizacional desenhado e estabelecer metas para alcançá-lo é uma tarefa da função de organização. Não, aqui se relaciona com a função de planejamento, né? É o planejamento quem estabelece metas, é quem olha para o futuro e onde quer chegar. A organização vai trabalhar a alocação dos recursos, vai trabalhar com essa alocação dos recursos que foram anteriormente planejados, seja qual for o tipo de recurso, né? A tradução e a interpretação das estratégias de um órgão
público, realizadas em âmbito departamental, caracterizam procedimentos de planejamento tático, né? Aqui é muito interessante. Por quê? Porque a questão, ela acerta quando ela situa o planejamento tático no âmbito departamental e subordina isso à parte estratégica. Por quê? Porque fala que vou traduzir e interpretar as estratégicas, né? Ou seja, a parte mais de cima, a parte do planejamento. Então, muito bom. É uma questão muito completa, muito boa. O que a gente deve lembrar aqui, já que a gente está falando de planejamento tático? A gente lembrar que é a nossa pirâmide, né? Dos níveis organizacionais, tá? Aqui eu tenho o nível empresarial, estratégico, né? Institucional, nível tático ou gerencial, aqui institucional. E aqui embaixo o nível operacional, a galera da mão da massa. Cada um deles aqui tem o seu planejamento, tem a sua organização, a sua direção, o seu controle, adequado ao seu próprio nível, né? O planejamento tático, embaixo, né? O desenho do estratégico, só um minuto. O planejamento tático, que é esse que ele está falando aqui na questão, é o desdobramento do planejamento estratégico. Ou seja, a minha gerência intermediária, a galera aqui do meio de campo, vai pegar o planejamento de cima e vai desmembrar para deixar aquilo de maneira mais gerenciada, né? E eu vou voltar para os meus objetivos de médio prazo, certo? O meu planejamento estratégico é aquela ideia mais de longo prazo, de futuro, quais são os efeitos nos anos que tem a organização tem pela frente. Então ele é amplo, ele envolve toda a empresa, na verdade, é o nível institucional, né? E os objetivos aqui são de longo prazo, tá? Já o planejamento operacional é o nível mais elementar de todos os planejamentos. É a galera da mão na massa, é quem está lá no dia a dia, é quem está com os procedimentos, quem está com as tarefas, enfim, daquela organização, né? Então, o objetivo aqui é de curto prazo, certo? Se você tiver ou quiser uma outra perspectiva, você vai ter a ideia de objetivo de longo prazo, você vai se relacionar com a eficácia, né? Porque o objetivo de longo prazo se relaciona com o alcance de objetivos e o alcance de objetivos se relaciona com a eficácia, tá? A ideia do orçamento de curto prazo, desculpa, objetivo de curto prazo, é tarefa, é coisa do dia a dia, enfim, é o que eu estou aplicando diariamente na minha organização. Então aqui se relaciona com a eficiência, né? A ideia aqui é de fazer bem feito, né? Então, numa visão mais macro, eu pego essa minha noção de fazer bem feito aqui no âmbito operacional, a gerência faz esse meio de campo para eu alcançar os objetivos lá de cima do plano estratégico. E alcance objetivo se relaciona com a eficácia. Essa questão está certa, trouxe conceitos muito bons, a gente conseguiu dar uma revisadazinha agora. Próxima. Em relação ao planejamento, é correto afirmar que a gente tem que saber diferenciar, né? O estratégico e o tático e o operacional. A gente acabou de trabalhar isso aí e vamos aqui para os itens, tá? Vamos analisar cada um dos itens. Letra A. O planejamento operacional decide o que fazer e como fazer. Perfeito, né? É a ideia de quem está no dia a dia, quem está com as tarefas, quem está com a operação, quem está com a mão na massa. Então ficou perfeito. Ficou azul aqui, não dá, roxo, né? Não dá para ver. Mas o nosso gabarito é letra A. A gente vai ainda ver os outros, né? Óbvio. Mas o planejamento operacional é quem decide o que fazer, como fazer. A ideia da eficiência que eu te falei dos meios, né? A forma como vai executar as tarefas aqui, não tem erro. É sim o operacional. Letra B. O planejamento estratégico é o desdobramento do planejamento tático. Não, né? É o contrário. Os níveis são assim. Olha aqui a minha pirâmide. Estratégico, tático, operacional. O tático é o desdobramento do estratégico e o operacional é o desdobramento dos táticos. Então, a letra B está errada. Letra C. As grandes estratégias da organização são definidas a partir da soma de seus planos táticos. Não, não é, né? É o tático que é o desdobramento do estratégico. Não o estratégico que é uma soma dos táticos. Tem essa diferençazinha aí, tá? Primeiro, inclusive, é o estratégico, né? Letra D. O planejamento em bibliotecas e unidades de informação localiza-se frequentemente nos níveis da alta administração e estratégico. Aqui está errado, né? Quando eu falo em unidades dentro da própria organização, que unidades de informação, eu saio do estratégico e vou para o meu tático, ou até um operacional. Mas a ideia aqui é que eu saia para um tático, tá? Letra D também está errada. Letra E. O planejamento da unidade de informação ocorre de forma independente, sem vinculação com a direção da organização. Está errado, né? Não tem esse planejamento tático sem que ele esteja integrado com o mais amplo, que é o
estratégico. Então, o operacional, é claro que ele é um destrinche do tático, né? Mas o tático, lembre-se que vem do estratégico. Então, óbvio que eu tenho ligação entre o operacional e o estratégico. Nosso gabarito é mesmo a letra A. Organização como função administrativa é o processo administrativo em que se define a estrutura com divisão de trabalho adequada para atingir os objetivos traçados no planejamento. Perfeito, né? Como entidade, organização, a gente pensa que é aquele conjunto de pessoas reunidas em prol do interesse comum, tipo na empresa. Mas enquanto função, ele é quem aloca os recursos, ele é quem estrutura a entidade, dividindo o trabalho de maneira, claro, bem organizada e distribuindo os recursos entre as áreas. A ideia de alocação. Então, a gente tem aqui as funções que compõem o ciclo administrativo, né? A gente tem planejamento, organização, direção e controle. A organização, sim, ela atinge os objetivos traçados no planejamento, né? Ela aloca recursos para isso. Então, ela vai dividir o trabalho, alocando os recursos, seja qual for esse tipo de recurso, para alcançar os objetivos do planejamento. Aí vem a direção e trabalha com as pessoas, e o controle vai lá e vê se aquilo está tudo direitinho. Próxima questão. Um tribunal de contas que se encontra em processo de planejamento deve elaborar um diagnóstico das suas condições de trabalho e das perspectivas de mudança na sociedade. Ok. Determinar os objetivos a serem alcançados e as ações a serem adotadas para alcançá-los, além de definir e distribuir as responsabilidades pela execução das ações, né? Então a questão estava muito boa, até aqui quando estava falando de planejamento, misturou um pouco a ideia do planejamento estratégico com a função planejamento, mas até aqui estava bem ok. Mas quando ela fala que vai definir e distribuir as responsabilidades, aí ela está falando, ó, da função organização. Saiu do planejamento e foi para a organização. Se você não tem essa percepção que eu te falei das funções, você pensa que essa questão está correta, porque o texto dela, para quem não é da área, é bem bonito, né? Você vai e embarca bem facinho, tá? Mas tem que ter essa noção, esse conhecimento técnico para acertar as questões. As bancas tentam misturar e a gente acaba se ferrando, né? Vamos lá. O controle consiste em ferramenta administrativa para a reunião e coordenação dos recursos humanos, financeiros, físicos, de informação e outros necessários a atendimento aos objetivos organizacionais estabelecidos. Está errado, né? Aqui a gente está falando de organização. Mesmo falando de coordenação dos recursos humanos, é coordenação. E coordenação significa alocação. E mais, e deu a dica. Para quê? Para atender os objetivos organizacionais. Quem faz isso de maneira direta é a função organização, tá? Não é a função controle. Controle vê, verifica como é que está rolando as coisas e corrige o que tem que ser corrigido. Quem aloca recursos é a função organização, tá bom? Então isso aqui está errado. Próxima questão. Dentre as atividades inerentes ao processo organizacional, aquela consistente em identificar e agrupar logicamente as atividades da entidade e delinear responsabilidades corresponde a, de novo, a gente está falando da organização, né? Estamos falando de alocação de recursos, agrupamento de recursos, delineando responsabilidades, enfim, é a organização. Nosso gabarito é a letra C, certo? Então, bem tranquilinho, né? A fim de alcançar os objetivos. Nosso gabarito é a letra C. Próxima questão. Um dos objetivos da função administração de direção é promover o envolvimento das equipes e estimular a motivação das pessoas para o alcance de resultados satisfatórios. Olha que questão bacana, né? Tá correto, tá certinho, tá? Você vê que ele falou do alcance de resultados, alcance dos objetivos, mas ele diz que você está trabalhando com as pessoas, com a motivação das pessoas. É diferente eu alocar pessoas, eu coordenar pessoas, colocá-las num canto, né? Que é a função da organização, de eu motivar as pessoas, de eu envolver as pessoas, né? A perspectiva aqui é olhando mais para o lado psicológico. Então, aqui a ideia da função direção supre muito bem. Então, falou em motivação de pessoas, vai para a direção, tá? Falou em alocação de recursos e as pessoas são um recurso, aí você vai para a organização. Mas aqui falou de motivação de pessoas, é direção bem tranquilo. Próxima questão. Direção é a função. Vê que eu sempre marco qual a função que ele está falando, que é porque essas questões de
PODC, né, de planejamento administrativo, processo administrativo, desculpa, organizacional, os conceitos são muito próximos. Então a gente tem que saber do que ele está falando e ficar olhando 500 vezes para não se perder. Tá? Então, ó, direção é a função administrativa responsável por promover treinamentos para os funcionários, motivando-os a realizar as tarefas que lhe foram designadas. Perfeito, né? Direção é a função que se relaciona com a condução do nosso dia a dia para que os trabalhos sejam executados, motivando as pessoas com liderança, o treinamento e por aí vai. Então, questão certinha. Próxima. Entre as atividades inerentes à atuação do administrador, insere-se a de direção ou coordenação, que envolve necessariamente a comunicação. Nesse contexto, o mecanismo que constitui uma forma simples para coordenar as atividades da organização, podendo ser formal ou informal, pautado pela comunicação entre os responsáveis pelas atividades, denomina-se de ajuste espontâneo, matriz de responsabilidade, diagrama de Pareto, condução forçada e planejamento tático. Que a gente já consegue de cara, mesmo sem conhecer os conceitos, tirar muita coisa, né? Estou falando de direção, estou falando de procedimentos, não vai ser planejamento tático, né? Outra coisa, disse que esse mecanismo é uma forma simples está aqui para coordenar as atividades, podendo ser formal ou informal. Então também ó, eu já elimino o que? Condução forçada. Né? Não é forçado, se é simples e pode ser até informal. Como é que vai ser forçado? Diagrama de Pareto também não tem nada a ver aqui. Pareto com história, né? É uma ferramenta aí até de qualidade ou de alcance de objetivos. E matriz de responsabilidades não é nenhum tipo de ação, não é nenhum tipo de atitude. Matriz de responsabilidades você pode até atribuir aí com desenho de cargos ou coisas. Então a gente fica com o ajuste espontâneo. Mesmo sem conhecer a teoria da administração, você consegue acertar pelo próprio português. O ajuste aqui é na ideia de ajustar mesmo, de coordenar, de fazer pequenas modificações para alcançar os objetivos, que é o que o enunciado da questão está falando. Então, nosso gabarito é a letra A. E esse ajuste espontâneo nas organizações, normalmente é o primeiro mecanismo, a primeira forma que se usa para coordenar as atividades. Então, tem uma comunicação, tem uma coisa voluntária entre as pessoas da empresa, né? Pode ser formal, pode ser um procedimento mais formalizado, ou pode ser informal. Às vezes você chama um cara e vai lá e faz um pequeno ajuste na conduta dele. Isso funcionou muito bem em empresas grandes e pequenas, tá bom? Então, te dei a resposta da questão pelo português e por conhecimentos básicos de interpretação de texto e te dei a resposta da questão pela teoria da administração, tá? Essa é uma questão que aparentemente era difícil. Se você for olhar nos sites de questões tipo o que concurso, o índice de acerto dela não é alto, mas é uma questão fácil se você tiver atenção, tá bom? Próxima questão. O controle, entendido como função administrativa, tem por objetivo monitorar e avaliar atividades. Perfeito. Passando pelos níveis estratégico, tático e operacional da organização. Show de bola, né? Tá perfeito. O controle é sim essa função que monitora e avalia as atividades. E a gente já sabe que todas as atividades do ciclo administrativo estão no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Então, se todas estão, significa que o controle também está. Eu tenho controle em todos os níveis, estratégico, tático e operacional. Então, questão perfeita. Próxima questão. Estabelecimento de critérios, mensuração de desempenho, comparação de resultados com resultados pretendidos e adoção de medidas corretivas são fases da função de controle. Aqui está certo, né? O controle realmente é isso, ele monitora e acompanha os trabalhos. E o destaque aqui é que o controle, ó, ele faz as ações corretivas, certo? Muita gente pensa que não, que o controle só mensura, só compara, só vê se deu certo. Não, no controle é que eu tenho as ações corretivas dentro dessa própria função, tá? Essa questão tá correta. Inventário mensal do volume de materiais ou de produtos é característica do controle do tipo operacional. Sim, né? Aqui é um controle do tipo operacional porque o inventário de produtos de estoque é uma coisa muito do dia a dia. Então aqui é um controle, porque eu estou fazendo um levantamento, a comparação, enfim, eu estou procurando saber se aquilo está direitinho ou não. E é do nível operacional, porque se insere nas atividades do dia a dia. Eu tenho o meu estratégico, o meu tático, o meu operacional. Quem está com a mão na massa no meu dia a dia é o nível operacional. Então, questão bem certinha, vinculada a objetivos de curto prazo, a eficiência, né? Enfim, esse inventário de estoque, esse controle de eficiência de estoque, se está batendo, se não está, entra no nível operacional. Quem faz isso é quem está com a mão na massa. A rigidez
é um aspecto que deve ser observado em um sistema eficaz de controle, para se evitar um julgamento individual que promova modificações quanto ao que está definido. Errado, né? Essa questão aqui está errada. O controle, na verdade, a sugestão, a indicação que se tem é que ele deva ser flexível. O controle não deve ser um controle super rígido, até porque o planejamento é feito considerando variáveis que são independentes, que não fazem parte do controle da gestão da administração. Então, quando eu tenho um controle super rígido, esse controle não funciona tão bem, né? Então, ele não vai ser um sistema tão eficaz, tá? Então, o controle tem que ser flexível para que eu me adapte a novas circunstâncias, situações e ao dia a dia da minha organização. Essa questão está errada. O controle do tipo feedback baseia-se nas 4 etapas: estabelecimento de padrão de desempenho, mensuração do desempenho, comparação do desempenho com padrões estabelecidos e elaboração da informação sobre os desvios ou a distância de desempenho e os padrões estabelecidos, tá? É assim, ó, o controle como função administrativa, qual que é a ideia dele? É observar os aspectos objetivos, né? Medir, comparar e corrigir. Mas esse controle pode ser preliminar ao que está acontecendo, antes de acontecer, pode ser simultâneo às operações da organização ou pode ser posterior. O controle que a questão está falando aqui é o posterior, né? É feedback, já um retorno do que já aconteceu. Então, o feedback, ele foca o uso das informações nos resultados. Por quê? Porque já aconteceu, não é um controle preliminar, nem um controle simultâneo, né? Então, eu tenho que corrigir desvios em relação aos parâmetros aceitáveis. Só que aqui, essas etapas são sim de função controle, mas não do tipo feedback, né? Se já aconteceu, se já foi depois da realização daquela atividade, como é que eu vou estabelecer os padrões de desempenho? Os padrões foram estabelecidos lá atrás, então não se relaciona com o feedback. Está correto quanto às etapas, mas não se relaciona com o feedback. O controle aqui está mais parecido com o controle anterior, né? O controle preliminar, tá certo? Então, esse item está errado por causa disso. Essa é uma questão de nível altíssimo, tá? Só quem consegue fazer ou conseguiu na hora fazer essa reflexão, né, conseguiu acertar essa questão, porque ela traz os conceitos corretos de controle, mas não necessariamente com relacionado ao feedback. Você vê que é uma prova de auditor de controle externo, né? Então é uma prova de alto nível. Orientação estratégica para resultados, flexibilidade, clareza e objetividade são características do controle organizacional. Aqui está perfeita, certo? Aqui é uma visão do Chiavenato, certo? São características do Chiavenato sobre um controle de sistema ser eficaz, né? Ele traz como ponto número 1 desse sistema de controle de ser eficaz, como característica, né? Como aspecto, orientação estratégica para resultados. O 2 é a compreensão, não está aqui, mas também tem a compreensão, que é o controle deve apoiar a tomada de decisão, né? Sempre usando termos compreensíveis. A orientação rápida para as exceções também não está aqui. A flexibilidade está aqui. O autocontrole, a natureza positiva e a clareza e a objetividade. Então essa questão está correta. Esses são sim aspectos ou características do controle organizacional numa visão de Chiavenato, beleza? Focamos nos principais pontos, nos aspectos mais cobrados, tá? Se você quiser resolver mais questões, resolva e vem falar comigo se ficar alguma dúvida. Eu com certeza vou te ajudar. Espero que você tenha gostado, mas principalmente aprendido. Se você quiser se inscrever no canal, se ainda não for, me ajuda. E se deixar o gostei no vídeo, acaba por me ajudar ainda mais. Muito obrigado e bons estudos.